Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos continuar o estudo da unidade relativa ao Memorial do Convento de José Saramago e vamos falar então de intertextualidade. É muito fácil para um texto literário ter diferentes ligações ou fazer referências a outros textos. Ora, ao texto literário que faz essas ligações, nós vamos chamar hipertexto, e a essas diferentes ligações que vão surgindo ao longo de uma obra, nós vamos chamar então de hipotextos. E um texto literário pode ter diferentes tipos de hipotextos. Por um lado, podem ser outros textos literários que fazem parte desses hipotextos, ou então podem ser textos não literários ou até textos não verbais, como referências, por exemplo, a pinturas famosas. É então ao conjunto de todas essas ligações que os hipertextos fazem com os seus hipotextos que chamamos intertextualidade. E há diferentes modalidades de intertextualidade, por isso vamos falar de algumas que surgem no Memorial do Convento. Uma dessas modalidades é então a citação. Ora, a citação é a reprodução direta de um excerto, grande ou pequeno, não interessa, mas uma reprodução de um texto que é facilmente identificada logo pelo leitor ou então que é mesmo identificada pelo autor do hipertexto. Em Memorial do Convento, Saramago escreve, por exemplo, o seguinte: em seu trono, entre o brilho das estrelas, com seu manto de noite e solidão, tem aos seus pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem, de veras, o globo mundo em sua mão. Este tal foi o infante Dom Henrique. E temos aqui uma referência muito direta à mensagem de Fernando Pessoa, normalmente para explicitar uma certa ideia. Outra modalidade de intertextualidade é a alusão, que também está presente em Memorial do Convento. A alusão é uma referência mais ou menos direta a um outro texto que caberá ao leitor identificar e, de facto, são referências muito mais indiretas do que, por exemplo, como era o caso da citação. A certa altura, no Memorial do Convento, Saramago escreve: da sua gaiola de madeira pregou o celebrante ao mar de gente. Se fosse o mar de peixes, que formoso sermão se teria podido repetir aqui, com a sua doutrina muito clara, muito sã, mas, peixes não sendo, foi a pregação como a mereciam homens, e só ouviram os fiéis que mais ao perto estavam. Ora, aqui, obviamente, quem conhecer a literatura portuguesa identificará com facilidade o Sermão de Santo António aos Peixes, do padre António Vieira, e, da mesma forma, temos aqui uma certa conotação crítica e indireta acerca dos comportamentos que se estão a descrever na obra. Depois vamos também ter a paráfrase. A paráfrase é um tipo de intertextualidade muito particular porque parte do próprio hipertexto e acaba por ser uma reformulação ou uma explicação daquilo que se acabou de dizer ou escrever. Por exemplo, Saramago escreve: destas mulheres, 2 serão relaxadas ao braço secular, em carne, por relapsas. E isto quer dizer reincidentes na heresia, por convictas e negativas, e isto quer dizer teimosas, apesar de todos os testemunhos, por contumazes, e isto quer dizer persistentes nos erros que são suas verdades, só desacertadas no tempo e no lugar. Portanto, reparem como Saramago está a explicar ao seu leitor o que significa aquilo que ele acabou de dizer imediatamente antes. Portanto, e aqui temos então a paráfrase. Vamos também ter a paródia, muito em concreto até consequências relacionadas com os Lusíadas de Camões, e a paródia tem uma certa conotação de crítica, porque de facto o que vai acontecer é que se vai usar uma parte direta ou indiretamente mencionada de um outro texto com uma intenção então de criticar qualquer coisa na obra em questão. E de facto naquele episódio, naquele capítulo em que Saramago nos descreve a maneira como os homens eram arrancados da sua casa para irem trabalhar nas obras do convento, ele vai usar referências aos Lusíadas, muito em particular aos episódios das despedidas de Belém e do Véio do Restelo, e falo para criticar claramente o que está a acontecer naquele momento. Vejamos, por exemplo, esta sequência. E então, uma grande voz se levanta, é um labrego de tanta idade, já que o não quiseram, e grita, subindo a um valado que é púlpito de rústicos: ó glória de mandar, ó vã cobiça, ó rei infame, ó pátria sem justiça.
Obviamente não se está a reproduzir na íntegra os versos de Camões, dos Lusíadas. No entanto, estamos aqui perante várias partes desses mesmos versos, adaptadas ou não. Reparem como o velho do Restelo é aqui representado como um labrego de tanta idade, que depois vai ser morto à pancada violentamente logo de seguida, mas depois temos pedacinhos dos versos dos Lusíadas, como o Ó Glória de Mandar, ó Vã Cobiça, para fazer a ponte mais direta então com a obra. Muito relacionado, mas já sem esta intenção crítica, é de facto a imitação criativa. Precisamente neste momento, Saramago usa também então os versos dos Lusíadas para falar do sofrimento dos familiares daqueles homens que eram arrancados à força e que eles próprios também não sabiam se os voltariam a ver. Essa situação acontecera precisamente no episódio das despedidas de Belém nos Lusíadas e, tal como Camões quer apenas mostrar o sofrimento das pessoas que veem os seus entes queridos partir sem saber muito bem se os voltariam a ver, a Saramago tem a mesma intenção. Portanto, aqui não há uma paródia, porque não estamos a tentar ridicularizar o comportamento de ninguém referido diretamente, nomeadamente as esposas e os familiares, mas sim estamos a usar com o mesmo sentido. Portanto, Saramago vai retirar novamente partes dos versos dos Lusíadas para os incluir no seu discurso, mas sem nenhuma intenção de criticar. Acontece, por exemplo, quando ele diz: já vem andando a récua dos homens de Arganil, acompanham-nos até fora da vila as infelizes, que vão clamando, qual em cabelo, ó doce e amado esposo, e outra protestando, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha. E estas são de facto referências às mães e esposas que viam os seus familiares partirem nos Lusíadas. E aqui acontece a mesma situação com estes homens a serem arrancados então das suas famílias para irem trabalhar no convento. Mas a intenção não é criticar as mães nem as esposas, daí esta imitação criativa, ao contrário então da paródia. Podemos dizer que, de facto, as duas obras que mantêm mais relações de intertextualidade com o Memorial do Convento são, por um lado, os Lusíadas e depois a Bíblia. Se no caso dos Lusíadas, Saramago faz essas referências, por um lado, com uma intenção de ir buscar outra vez a dimensão épica, extraordinária e grandiosa dos feitos dos portugueses, por outro lado, também acaba por fazer pontos e ligações, mas mais relacionadas então com a sua realidade, da sua história, como aquele caso de que acabámos de falar, do labrego de tanta idade, que levanta a voz para falar contra o recrutamento dos homens à força e que é morto. Obviamente que fazia mais sentido castigar aquela voz que se levanta contra o rei, no contexto da obra Memorial do Convento, do que deixá-lo falar sem haver qualquer consequência. Daí, de facto, a paródia e não a imitação criativa, como no caso então das mães e das esposas. Agora, no caso da Bíblia, obviamente vão ser muitas as pontes feitas e até ligadas aos comportamentos imorais, muito em particular até do rei e da rainha, ou então aos comportamentos relacionados com a Igreja, com a Inquisição ou outros membros do clero, mas vão ser de facto estas duas obras as que vão estabelecer maiores pontes com o Memorial do Convento. Vamos ver alguns exemplos dessas ligações. Por exemplo, quando o rei tenta acelerar a data de inauguração do convento, a Saramago diz assim: vós me direis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se desta gente. Ora, temos aqui uma referência direta à dedicatória nos Lusíadas, em que Camões se dirige a Dom Sebastião para lhe dizer, ou para o fazer crer ou acreditar que era muito melhor ser rei dos portugueses do que ser rei do mundo inteiro. E aqui, obviamente, aí era um elogio, tratava-se de um elogio, não só ao rei como ao povo português, e agora aqui temos, obviamente, uma deturpação completa da mensagem que se pretendia nos Lusíadas, e vamos ter uma crítica ao rei, porque este rei, de facto, acaba por ser um rei caprichoso, um rei vaidoso, um rei megalómano, que não quer saber da sua gente para nada, mas apenas de si mesmo e do seu poder. Portanto, temos aqui uma referência aos Lusíadas com esta intenção crítica, mas adequada à obra de que estamos a falar no Memorial do Convento. Também quando nos é descrito o voo da passarola voadora, toda aquela descrição que nos é feita da viagem entre Lisboa e Mafra acaba por fazer muitas pontes com as viagens das grandes naus dos descobrimentos. Portanto, tal como havia essa dimensão épica e extraordinária dessas viagens,
pelo mar, rumo ao desconhecido. Também agora aqui, a epopeia do voo da passarola vai ser descrita de uma forma grandiosa, extraordinária, em que se desbravavam então os ares em vez de ser os mares. Diz-se, por exemplo: é como se finalmente tivessem abandonado o porto e as suas amarras para ir descobrir os caminhos ocultos. Por isso se lhes aperta o coração tanto. Quem sabe que perigos os esperam? Que adamastores? Que fogos de Santelmo? Acaso se levantam do mar, que ao longe se vê, trombas de água que vão sugar os ares e o tornam a dar salgado. Esta referência ao Adamastor, obviamente, é extremamente concreta e é uma referência muito, muito direta ao episódio do gigante Adamastor dos Lusíadas, que também era um obstáculo. E o que Saramago quer aqui dizer, precisamente, é que obstáculos se levantarão a esta viagem. Uma outra referência ao Adamastor surge precisamente mais na parte final da viagem, quando as montanhas surgem e acabam por ser um grande obstáculo e, inclusive, quando essa parte do texto nos é descrita, parece mesmo que a passarola vai bater nas montanhas. E então Saramago escreve assim: na frente deles ergue-se um vulto escuro. Será o Adamastor desta viagem. Montes que se erguem redondos da terra, ainda riscados de luz vermelha na cumeada. Depois Blimunda e Baltazar conseguem salvar a situação, mas de facto aqui vejam novamente a associação entre a figura do Adamastor com a de um obstáculo concreto que surge então no caminho da passarola. Antes já tínhamos tido outras referências ao Adamastor, até precisamente no episódio da sagração da primeira pedra do convento de Mafra, em que houve uma grande tempestade que levou tudo à frente, e diz-se assim: foi como o sopro gigantesco de Adamastor. Se Adamastor soprou, quando lhe dobrava o cabo dos seus e nossos trabalhos. Portanto, vejam aqui uma referência ao momento em que, por exemplo, os portugueses se deparam com o Adamastor e é ali, o Adamastor fica zangado porque os portugueses desafiaram aquele espaço e os seus mares, os seus domínios, e então vejam aqui a associação e a conotação de que como aquele trabalho de construção do convento de facto não vai ser nada fácil e vai ter muitos obstáculos. Quanto às ligações com a Bíblia, há vários momentos de intertextualidade mais ou menos direta com a Bíblia, muito em particular até nos episódios que retratam as procissões ou outros momentos mais relacionados com a Igreja. Por exemplo, vejam este excerto. Só os lírios do campo não sabem fiar nem tecer e por isso estão nus. Isto acontece quando da procissão do corpo de Deus, e esta referência vai fazer pontos de facto com o salmo bíblico que diz: olhai os lírios do campo, não fiam nem tecem. Portanto, este salmo aqui é recuperado com uma intenção obviamente mais crítica. Uma outra referência bíblica surge também, por exemplo, quando o rei Dom João V decide acelerar as obras da construção do convento para a sagração da Basílica coincidir com o seu aniversário. Obviamente que isto trouxe ainda mais dificuldades aos trabalhadores e mais sofrimento, e Saramago ironiza, criticando o rei, obviamente, dizendo então o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, obviamente, aqui ele está a fazer uma referência bíblica, mas desta vez para criticar o comportamento, mais uma vez, megalómano e que ignora completamente o sofrimento do povo do rei Dom João V. Estas são então algumas referências de intertextualidade que vocês podem verificar na obra Memorial do Convento. É uma parte importante da análise da obra, sobretudo porque através destas intertextualidades Saramago acaba por transmitir melhor a sua crítica ou a sua mensagem mais de louvar ou homenagear o povo português. Portanto, não deixem que estas referências vos passem ao lado, porque também são um elemento importante da análise da obra. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.